sua melhor sintonia. Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. Onze horas e 1 minuto, o deputado estadual Hervásio Bezerra, do PSB, um dos principais líderes da legenda no estado, já projetou o cenário político de 2026 de Cícero Lucena e do governador João Azevedo. Segundo ele, a vitória nas urnas credencia Cícero a buscar outro cargo nas próximas eleições, a exemplo de João. E sobre isso conversamos com ele, Hervásio Bezerra, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo e um bom dia aqui. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Manaíra. Meu bom dia a você, Marcos. Meu bom dia a Cláudia Carvalho. Sempre uma satisfação voltar a essa emissora e já me colocando à disposição de vocês para as perguntas que julgarem pertinentes e necessárias para esclarecimento a respeito da política, principalmente em nossa capital, na Paraíba, nacional nem tanto agora, mas principalmente aqui para o nosso espaçozinho de João Pessoa e Paraíba. Hervásio, a gente vai começar tomando emprestado a sua perspicácia e a sua capacidade de análise sobre o resultado das eleições aqui em João Pessoa. Primeiro, o componente Marcelo Queiroga, que eu acho que foi uma das surpresas aí desse cenário. O segundo turno que Cícero enfrentou talvez tenha sido também uma surpresa. Acho que os mais otimistas achavam que Cícero poderia ter encerrado a eleição em primeiro turno. Eu queria a sua ponderação sobre isso, sobre a presença de Queiroga no segundo turno e a avaliação geral. Pós-eleição, Cícero sai cacifado desse pleito? Olha, Cláudio, eu poderia começar pelo final. Tá. Dizer que as urnas demonstraram que ele saiu cacifado, porque nós temos que fazer comparações com outros municípios e principalmente com Campina Grande. Campina Grande tem toda uma história de votar maciçamente já no grupo Cunha Lima, já de muitos e muitos anos. Esse domínio dos Cunha Lima em Campina Grande era um fato verdadeiro e é evidente aí, passando por Romero, quer queira, quer não, o próprio Romero é Cunha Lima também, porque é primo de Cássio, por parte de Dona Glória. Então, agora, já pegando esse capítulo Romero, com esse movimento todo de indefinição, como é que ele sai dessa eleição? Ele se apequenou, Hervásio? Cláudia, eu fico assim à vontade para falar sobre Romero, porque quando o nome dele era projetado como candidato ao governo, eu fui o único político que tirei Romero do sério. Naquela ocasião eu estava em Princesa Isabel, concedi uma entrevista e pelas nuances ele fora lançado por Pedro Cunha Lima, numa emissora aqui com a irmã de vocês, e eu fui entrevistado à noite e eu chegar e dizer, olha, vocês anotem aí, está sendo gravado, vocês me cobrem. Romero não é candidato porque os Cunha Lima não querem que ele seja candidato. E aí Romero perdeu a paciência e me deu umas pancadas, deu outras nele. Então, o único cara que tirou o Romero do sério fui eu. Então você também não esperava que ele fosse candidato a prefeito de Campina Grande? Não, eu esperava. Ele disse que esperava porque eu conversava com alguns colegas deputados campinenses e eles me asseguravam todo dia. Então eu digo, dessa vez ele vai. E eu acho que o tempo pode provar o contrário. Eu não acho que Bruno foi vencedor, mas eu não acho que Romero tenha sido vencedor. Até porque todos sabem que a história dos Cunha Lima, particularmente até de Bruno mesmo, Bruno mudou muito depois que chegou ao poder. Pagou um preço alto pela arrogância, pela prepotência, ele pagou um preço muito alto, mas venceu. E Romero, ora, aquelas premonições que toda a classe política e principalmente a mídia fazia a respeito de Romero, é evidente. Dr. Johnny foi, na verdade, um herói, porque conseguir furar aquela bolha, que não era fácil, não foi brincadeira. Eu, particularmente, eu não acreditava. Então a gente pode dizer que Dr. Johnny Bezerra também se cacifou. Eu acho que ele cresceu, evoluiu muito. Eu acho que a equipe de marketing dele foi perfeita e foi surpreendente, porque eu ouvi a última entrevista, o último debate entre eles. E eu que conheço o Bruno, lá da Assembleia, um bom debatedor, um cara que argumenta muito bem. E eu vi naquela ocasião um Bruno assustado, um Bruno acuado, com medo mesmo. Eu senti isso de Bruno.
Então o doutor Johnny foi para cima sem experiência nenhuma. É um fato surpreendente, Cláudio. O cara não tinha o domínio do microfone, não tinha experiência, eu digo até maturidade mesmo. O cara foi o tempo todo Jogo médico. de cintura, né? Para O cara foi o porque tempo você todo sabe médico. que não é fácil, E não né? aprende do dia para a noite. Não há como aprender do dia para a noite. Não tem faculdade que forme um político em 6 meses, em 1 ano. Nós temos aí os Zicos da vida. Cássio mesmo foi um Zico, que foi projetado por Ronaldo para ser o que foi. Quando o Ronaldo morreu, Cássio afundou completamente. O que eu estou dizendo aqui é fato, é história, e as urnas podem comprovar o que eu estou dizendo. Então eu acho que Romero não tem o que comemorar, muito embora Júnior tenha, Bruno tenha em tese cacifados, ele vai coordenar a campanha, mas é aquela velha história, não existia ou não existe mais harmonia. E eu quero crer que Romero ainda vai pagar muito caro em função desse seu comportamento. E lançar candidato agora, Romero, é queimar. Uma candidatura lançada previamente agora, em tese, é queimação. Você pode especular, eu posso dar minha opinião. Você está falando em relação ao nome dele cotado para concorrer ao governo? Eu acho que para o governo ele não vai mais uma vez. E dependendo do comportamento de Bruno ou da mágoa de Bruno, ele pode ter até dificuldade de se reeleger deputado federal. Uma coisa inédita pelo histórico e pela prestação de serviço dele, pelo cacife dele em Campina Grande. Mas eu acho muito difícil Bruno perdoá-lo, porque ele ameaçou. E na vida ninguém faz nada escondido, na política também não. Então o Bruno sabe que ele conversou com o governador, o Bruno sabe que ele conversou muito com o doutor Johnny, sabe de tudo. Se vai perdoar, é uma outra história. Ele chegou até a contratar uma agência, fez jingle de campanha e tudo, né? Verdade, todos nós sabemos disso. E se ele depois desistiu, é um problema de foro íntimo, é uma decisão de caráter eminentemente pessoal, e que ele tomou a decisão. Já na 1ª hora, né, já estavam nos preparando para os pênaltis quando ele chegou e decidiu que não seria candidato. Quer dizer, ele ligou a sinaleira para a esquerda e entrou à direita e ficou todo mundo falando sozinho. E o doutor Johnny teve que correr, como diz Galvão, eu não sei como é que isso existe, mas é um ditado popular criado por Galvão Bueno, correr atrás do prejuízo, né? Aí o doutor Johnny teve que correr atrás do prejuízo para tentar formatar o nome, que ele estava preparado, nós sabíamos disso, para ser vice, e não para ser candidato a prefeito, que seria um ótimo vice. Mas a história está aí pautada e montada. Eu não acho que Romero tenha se cacifado para ser candidato ao governo, não acho. O Bruno pode até ser, dependendo se ele vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar a postura, vai ter que mudar o comportamento, vai ter que mudar a relação com os aliados. E será com o temperamento que ele tem que ele vai conseguir? Só o tempo vai nos mostrar isso. E dos nomes que são postos agora, juntando uma coisa com a outra, o de Cícero, que sai cacifado sim. Nós não vencemos a eleição por apenas 3.509 votos, foi o que faltou para se vencer no primeiro turno. E no segundo turno sobrou voto, foi a maior votação já conseguida por um político a nível de segundo turno. Me parece que Ricardo Coutinho teve uma quantidade maior na reeleição. Mas isso se aproximou muito e o momento era totalmente diferente. Ricardo Coutinho, com todo o respeito do mundo, concorreu com o nosso colega de Assembleia, João Gonçalves. Quer dizer, João foi ali como que até para um sacrifício. Cumprir tabela, né? Cumprir tabela. Não tinha um outro nome assim, em condições que tenha sido trabalhado para isso. Foi como Gilvan com Maranhão, você se recorda daquela eleição. Gilvan foi para cumprir tabela, ocupar um espaço totalmente diferente. Agora, é uma decisão também de cunho eminentemente pessoal, está muito cedo. Aí vocês me perguntam se quem cacifou o nome. Eu digo que foi Cícero. Nós não vencemos o primeiro turno, porque toda a Paraíba já conhece. Inclusive, a demonstração, Cláudio, eu quero registrar aqui 2 coisas. A primeira, a capacidade, a resiliência e a força de ordem pessoal do político Cícero e do homem, Cícero Lucena, do pai e do esposo. Porque você ir, Cláudia, para um debate à noite, já previamente marcado, de ter a sua esposa presa pela manhã. Cícero foi para aquele debate com a fuselagem assim, toda bombardeada, que de já míssil tinha mesmo. enfrentado no debate aqui da Manaíra, que foi um dia que teve uma outra operação, né? É verdade. E ele veio e encontrou o discurso, por mais difícil que fosse, mas esse ele encontrou o primeiro registro que eu quero fazer. E o segundo é que nós, homens, Marcos, nós somos solidários, mas nem tanto.
Mas as mulheres, elas me deram, a mim, ao cidadão Hervásio Bezerra, uma lição. E a resposta foi silenciosa e foi nas urnas, não tenha dúvida disso. Porque, Cláudia, não é para a gente fazer pré-julgamento, coisa alguma, mas vou citar um caso aqui. O prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, teve uma operação na Polícia Federal, toda a imprensa da Paraíba divulgou a compra de máscara superfaturada. Resumindo aqui, que a história é longa. Pois bem, quando houve a denúncia da Polícia Federal, foi para o juiz decidir se aceita ou não, o juiz aceitou, ele foi indiciado, né? Mas quando ele apresentou a documentação com 138 notas de empenho e ordem de pagamento da mesma empresa em prefeitura do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, a ação não tinha como prosperar nem evoluir. O juiz deu logo a sentença. Por quê? Porque uma máscara antes da pandemia era 10 centavos. Depois, quem tinha, vendia pelo preço que queria. E você, enquanto gestor, ficava condicionado, obrigado àquilo. Precisava Você comprar. comprava ou deixava a sua população morrer. Mas aí a reparação ao dano pessoal, moral e tudo tal. Nós ouvimos aí, não tem o que esconder não. Perdão, estou um pouco resfriado. Mas nós ouvimos, e eu ouvi, como ouvi, vários áudios. O deputado Valber mesmo publicou vários áudios. Mas só tinha o áudio do traficante, não tinha o áudio de Laura Emília respondendo. Quem é que está isento de receber um áudio de um bandido, de um marginal, de um traficante, sei lá de que for, de que sorte for. Mas tudo bem, isso é coisa agora para a justiça decidir, mas eu acredito firmemente, e tenho razões para isso, de que Laura Emília irá ser inocentada, mas fica a dor, o sentimento que ali leva para a sepultura, e o sofrimento dela, sofrimento pessoal e o sofrimento da família. Agora, vamos fazer o exercício de futurologia, mesmo sabendo que está muito cedo ainda, né? Como o deputado falou. Mas João Azevedo sai candidato ao Senado? Olha, é evidente que João tem um nome muito forte e consolidado hoje. João é o grande eleitor, dizia isso em várias entrevistas, cheguei a dizer aqui a você mesmo, Cláudio, ainda na época você tinha um outro companheiro aqui na bancada, mas a verdade é que João consolidou o seu nome. João, de repente, ele mudou um paradigma que eu mesmo ficava altamente preocupado, Marco, porque quando saíam as pesquisas internas, João perdia em João Pessoa, João perdia em Campina. E de fato a eleição foi isso, né? Foi. E aí, nós não havia quem pudesse acreditar que João teria o acervo que teve nos municípios pequenos, dada a sua opção política de fazer travessia urbana, de fazer convênio com pequenas prefeituras para fazer calçamento, para fazer passagem molhada e para beneficiar muito as cidades do interior. E ele quebrou esse paradigma. Porque você podia, Marco, naquela época, se você olhar a história da Paraíba, Cláudia, você podia perder em João Pessoa, ganhar em Campina. Perder em Campina, ganhar em João Pessoa. O candidato majoritário. João perdeu nas duas. E mais. Mas aí deixa eu fazer só uma João provocação. perdeu na grande João Pessoa. Deixa eu lhe fazer uma provocação. Cícero sai cacifado da eleição. O que faltou para Cícero colaborar mais com a eleição de João? Com a reeleição. Naquela de João. época, Sim. eu vou lhe dizer, inteligente a pergunta e dá para a gente ter a resposta. E não é com enrolation, não. É com um fato concreto. É que João passou por um desafio tremendo da sua vida. Todos nós vimos João chegar na imprensa, meu candidato é Lula. Né? Aí o pessoal do Bolsonaro abominava João. Completamente. Uma cidade que deu uma maioria a Lula de 1.000 votos. Mas 1.000 fechado, 1.009 votos, parece que foi esse o resultado. Então nós tínhamos uma cidade completamente dividida. Aí João dizia que votava em Lula, mas Lula não dizia que votava em João. Pediu voto para veneziano. Então João ficou, como é dito no jargão popular, sem pai e sem mãe numa candidatura. Quer dizer, o pessoal de Lula, o PT, não votava em João, votava em veneziano, porque, diferentemente agora de Cartacho,
Porque eu, Cartacho, jamais colocaria aquele vídeo de Lula em João Pessoa, vote em Luciano Cartacho. Ficou até estridente por vídeo. Já com o veneziano, não. Foram vários os vídeos que Lula fez. Ele esteve renovou na campanha, os vídeos, pra esteve Campina aqui. Grande, né? É verdade. Então, totalmente Levantando a mão de diferente. veneziano, levantando a mão Então, de Ricardo, porque eu acho que ele tinha também muita fé que Ricardo conseguiria ser eleito senador, né? Eu acho que sim. E aí, o que é que ocorre? Então, o João ficou aqui despatriado. Ele não tinha o apoio do bolsonarista, nem tinha o apoio do lulista. Numa campanha que muitos achavam que ela não ia se nacionalizar. Mas teve uma força muito forte, principalmente no seio bolsonarista. Então, o João pagou um preço muito caro, um preço muito alto, e aqui é a capital. Aqui a população dividida, então o João teve um prejuízo enorme naquela época, diferentemente já no segundo turno. Mas no segundo turno, Pedro Cunha Lima declarou o apoio acho que foi Nilvan, né? Foi para o segundo turno? Foi Nilvan, né? Foi Nilvan. Declarou Ele declarou o apoio a Nilvan. Declarou apoio a Nilvan, e Lula declarou apoio a João. Mas aí o eleitor já estava ali decidido em não votar em João. Alguns aderiram ao projeto de Pedro, quer dizer, o PT se dividiu. Mesmo quando Lula disse que votava em João, aí gravou vídeo, tudo e tal. Não sei se esteve aqui, me parece que não. Mas gravou vídeo pedindo voto para João. Então, Cícero fez o que pôde. Eu acho que João encontrou com ele em Brasília, São Paulo, alguma coisa assim. Foi. Ele gravou alguns vídeos e tudo e tal, ajudou. Mas não... e veneziano declarou apoio também a Nilvan naquela época, né? Eu acho que o veneziano chegou a declarar o apoio a ele. Então, ficou o MDB contra João, parte do PT contra João, porque se aproximaram muito de veneziano, e João pagou um preço muito, muito alto naquela ocasião. Mas em relação a João e o Senado, a sua opinião Sim. é que ele vai disputar Senado ou ele fica no governo? Olha, não é que a Assembleia vai decidir isso. Existem duas correntes na Assembleia hoje, isso a nível de bastidores. Alguns que defendem que João deve postular ao Senado, e outros defendem a tese que João permaneça no governo. Mas é uma decisão difícil, nós sabemos que mas é de cunho eminentemente pessoal. O papel, o poder que a Assembleia tem nessa decisão de João é mínimo. Ele pode até chamar os deputados para consultar ou para conversar e sentir. Uma coisa é fato, é que se ele decidir ser candidato, é um nome fortíssimo por todo o seu trabalho junto aos pequenos municípios e aos grandes também. João Pessoa hoje, Cláudia, e aí você há de convir, João Pessoa passa efetivamente por um grande momento. Foi triste, ou era triste ouvir o ex-candidato a governador procurar denegrir a nossa imagem. João Pessoa nunca ocupou o patamar que ocupa hoje, superando Recife, superando Natal, e em muito. É fato hoje, se você não acreditar no que Cícero dizia, no que eu sempre disse, você vai no final de semana ali na orla de João Pessoa, na nossa orla, você vai ver a quantidade de gente, e a maioria é de fora. É uma coisa incrível. Então, João Pessoa despertou para o mundo, não foi apenas para o Brasil, não. E isso é fruto de um trabalho daquilo que nós dizíamos que era importante, uma parceria do governador com o prefeito. Esse entrosamento fez com que a nossa cidade hoje ocupe um lugar de destaque, e o nosso grande problema hoje, por incrível que pareça, chama-se mobilidade urbana. Então, sem dúvida, a primeira inauguração do governador, lá com as 3 ruas e aquela ponte, já melhorou significativamente. E você veja, Cláudia, que ali, não, vai melhorar o fluxo dos bancários. Mas não é só bancário, não, é Mangabeira, pessoal que vem do Valentina, vai melhorar muito. Quando for construído aqui, concluído, parece que o governador está dizendo que conclui até março, esse viaduto do Cristo vai tirar aquela deficiência com o antigo Sorrisal, vai melhorar aquilo ali. Quando for concluído, tem muitos pessoenses que não sabem nem o que vai ser aquela interligação entre João Pessoa, Bahia e Santa Rita. Aquilo vai tirar o trânsito todinho da BR-230, vai sair lá na frente já. Quer dizer, nós vamos ter ali uma melhoria significativa. Eu não quero nem falar que já está sendo construída, Cláudia, a Ponte do Futuro. Sim.
vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Você já imaginou, João Pessoa hoje, Marcos, não comporta um grande evento de medicina, de tecnologia. Por quê? Porque não tem rede de hotelaria. Nós temos aproximadamente 4 mil leitos de hotéis. E pouca gente sabe, e vocês nos dão a oportunidade de difundir isso, é que estão sendo construídos os resorts lá na Costa do Sol, que muitos prometeram que iam retomar. Há quantos anos nós estamos vendo aquilo? Nós temos um grande espaço, que é um centro de convenção, que não deixa nada, absolutamente nada a dever a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Minas, ao Rio Grande do Sul. Mas nós não temos rede de hotelaria. O cara vem para o congresso aqui, tem que se hospedar em Natal, tem que se hospedar em Recife, é terrível, né? Isso dito muitas vezes, a época em que eu fui secretário de saúde do município, tentando puxar grandes eventos, mas lá em João Pessoa tem um problema sério. Qual é? Não tem leito de hotel. Então estão sendo construídos naquela época também não tinha centro de convenções, né? Que esse foi uma virada no nosso turismo. Também. Então João Pessoa e a Paraíba, hoje a Paraíba é respeitada lá fora e nós temos que nos orgulhar disso. E não fazer o que os candidatos faziam. Aqui é violência. Nós não tivemos uma ocorrência policial, nem na área nobre, nem na área periférica da cidade. Mas queriam chamar tropas federais para cá, ainda bem que a doutora Gamenilda, né, presidente do TRE, foi firme e não tomou uma decisão nem de forma monocrática. Ela ouviu aos juízes, consultou os seus colegas do TRE, e sabiamente eles tomaram uma decisão que isso era ruim para a cidade, Cláudia. Nós passamos por um grande momento e querer vender, não é para aqui, mas vender para fora, que aqui é uma cidade violenta. Não é uma cidade violenta. A ocorrência policial tem, infelizmente, e vai ocorrer todo dia. Aí usaram muito, usou pouco isso no debate. Não, mas João Pessoa é cheio de mendigo. Pouca gente sabe que a prefeitura, porque não pode botar placa na frente, Marcos. Eu conheço aqui umas 4 casas de acolhimento de pessoas de rua. Lá eles têm como tomar banho, tem toalha limpa, tem produto de higiene e limpeza, tem as 3 refeições, ou 4 ou 5 refeições com os lanches. Agora, o grande problema aqui dos ambulantes, primeiro, nós temos os venezuelanos, né? Dos ambulantes ou das pessoas em situação de rua? Situação de rua. Sim. E se você for ouvir aquelas pessoas, que eu já tive essa curiosidade, muita gente, Cláudia, que vem de Recife para cá, que vem de Fortaleza para cá, que vem de Natal para cá e que vem de uma forma maciça até do interior do estado. Que vem para cá recorrer à capital. Então é um problema que é nosso, mas que não foi criado pela população de João Pessoa. É difícil você encontrar um cidadão que está dormindo hoje embaixo de uma marquise, lá nos prédios públicos, ou lá na orla. Se você for fazer uma consulta, eles vão dizer qual a origem dele. Muitos vêm até de Recife, é muita gente que vem de Recife para cá. Bom, em relação a João ainda, sua opinião, você acha não, que ele fica ou ele sai? Dizendo, é verdade, não é, me perdoe, claro, que eu enveredei aqui por outra linha, mas existem 2 correntes na Assembleia, alguns colegas que defendem que ele permaneça e outros que defendem que ele saia candidato. Mas é uma decisão, como eu disse, de cunho eminentemente pessoal. E ele não é obrigado a tomar essa decisão agora. Ele tem tempo ainda. Se você chegar agora, João, você vai ter que dizer aqui se você sai ou se você fica. Ele não vai saber. Então, se ele não sabe, como é que nós vamos saber, nós pequenos e o fator mortais? Hugo Mota, que pode ser presidente da Câmara, afeta o cenário sucessório aqui na Afeta, Paraíba? porque o Hugo é um cargo, se era forte no passado, hoje é fortíssimo ao cubo, né? Porque é o terceiro na sucessão, e todos sabem o poder de fogo que tem, vamos dizer, Arthur Lira hoje. Arthur Lira é paparicado pelo presidente da República, pelos ministros e tudo e tal. Então, com a sua jovialidade, com a sua capacidade, surpreende a sua articulação, né? É um gênio, é um crânio mesmo, é um menino ainda, mas que praticamente consolida já a sua eleição para a Câmara Federal, e talvez seja um nome a menos, porque o que é que eu posso enxergar? Que ele é candidato a presidente, que é candidato à reeleição, são 8 anos, e já vem muito fortalecido com a candidatura a governador, ainda muito jovem, sem dúvidas, vai vir a ser, não sou profeta, mas vai vir a ser governador, cacifado
com as armas todas lá do Congresso Nacional e vai se tornar um nome nacional. Então, só para a gente entender, na próxima eleição, então, o Hugo não Eu seria... acho que Hugo, na minha avaliação, Hugo não vai querer disputar governo de estado, disputar... quem não quer governar seu estado? Quem não quer ocupar uma cadeira Mas não seria na Câmara? agora, né? Mas não agora. Por quê? Porque ele vai se cacifar muito lá na Câmara Federal. Ele já tem, acho que o Hugo está no seu 3º ou 4º mandato e conhece já aqueles caminhos e sabe a força, a potência que é. Hoje uma deputação federal, pelas emendas impositivas, hoje o deputado federal tem apenas 65 milhões de emenda impositiva. Se for da base do governo ou se atender o governo aqui e ali, para quanto vai? Quer dizer, é muito dinheiro hoje nas mãos do Congresso Nacional. Imagine aí, Cláudia, quem é que vai negar um pedido de um presidente de Câmara? Quem nega? Qual o ministro que nega? Não nega absolutamente. Então o Hugo vem muito caçado, vem muito forte. Se no passado, como eu disse, era muito forte, e que Humberto Lucena já foi, né, presidente do Senado, mas era diferente do Senado de hoje, em função do poder das emendas impositivas, que é um instrumento muito forte hoje político. Eu sei que é cedo para a gente também fazer esse exercício de futurologia, mas Cícero Lucena, ele completa esse 2º mandato ou ele vai partir para se candidatar a governador? Penso num cara suspeito para falar esse respeito. A minha insuspeição é zero. Verdade. Por razões No caso Exatamente. de Cícero sair, você por razões teria só, seu né? filho prefeito. Exatamente. Não, claro. E eu sempre disse a Léo o seguinte, claro, eu queria pontuar isso, eles dão uma grande oportunidade. Muita gente, agora nas ruas mesmo de João Pessoa, nas reuniões, de repente surgiu uma pergunta. Evásio, qual a razão, qual o porquê desse entrosamento de Cícero e Léo? Aí eu digo, olha, eu tenho vários pontos a elencar. Primeiro, Cícero conheceu o Léo tinha 11, 12 anos de idade. Na primeira candidatura de Cícero à prefeitura, Léo tinha 12 anos. Léo coordenava a minha Força Jovem, que era também a Força Jovem de Cícero naquela época. Era um menino. E eu tenho fotos registrando tudo isso. E a criação que, modesta parte, eu e a mãe de Léo lhe demos, é de que Léo foi eleito, e ele tem consciência disso, que ele foi eleito vice-prefeito e não prefeito. Porque o comum, Marcos, é o vice ficar botando casca de banana para o prefeito, que é para chegar à prefeitura pela via oblíqua. Nós chegamos a ver muito isso. E, em algumas vezes, não estou falando dele, obviamente, mas qual o entrosamento que existia entre Cartacho e Manuel Júnior? Qual o entrosamento de Cartacho e Nonato Bandeira? Que pouca gente sabe que Nonato, acho que foi o primeiro vice de Cartacho, foi Nonato Bandeira. Apesar de ser um cara capaz, um cara competente, principalmente na articulação, não gosta muito de conceder entrevista e tudo tal, mas quem conhece Nonato sabe que ele é um gênio, e um gênio que fica restrito ali entre quatro paredes, mas é estrategista, né? Quem sabe disso. Então Luciano simplesmente escanteou, colocou o gabinete de Nonato lá próximo ao centro de convenções, que até para servir um café era difícil, ele arquivou mesmo Nonato. Pagou um preço alto em função disso. Com o Manuel Júnior, da mesma forma. Preteriu, o Manuel Júnior era um grande nome para ser sucessor, e ele de repente inventou o nome de Adilma e pagou um preço caro, e com reflexo, inclusive nessa campanha agora. Falar nisso, Cláudia, eu vou até resgatar algumas entrevistas que eu concedi, e usando a tribuna da Assembleia, eu falei muito sobre isso, é que Cartacho, olha, quem viver verá. Cartacho, o resultado de Cartacho nessa campanha, ele vai saber que ele é Luciano sem o outro Luciano, que foi totalmente diferente. Então isso pesou e pesou muito no processo. Então eu digo, ele vai conhecer o tamanho dele e vai ter que recomeçar. Não sei se vai recomeçar com picolé de manga e tudo, foi quando ele começou a crescer politicamente. Lembro muito, quando na pré-campanha, Cartacho se inscrevia, Hervásio se inscrevia na sequência Depois. na Assembleia para poder rebater, porque virou uma tribuna contra Cícero. Aí, enfim, a sua entrada era para
desfazer aquele enredo que tinha sido criado. E agora, Luciano Cartacho eventualmente pode estar na base de João, na base de Cícero? Ele é bem-vindo? Tem essa possibilidade de caminho de volta? Ao que eu saiba, ele integrava a base do governador, né? E, com todo o respeito que eu tenho, não vejo assim muito estilo de Luciano. Ele pode ter algumas mágoas do governador pelo apoio explícito a Assis, coisa que Mas o não governador dava para nunca ter outra escondeu. expectativa, né? Mas não sei se ele alimentava pelo menos uma posição de neutralidade que não existe em João, né? Não poderia, porque o governador, tendo indicado o vice-prefeito, não tinha como Também. deixar de apoiar. Pois né? é, Não isso aí existe. seria o óbvio e ululante, né? Mas aí é difícil prever pelo temperamento que tem Cartacho. Ele se amolda muito às situações e tudo e tal. Falam na criação de um novo grupo lá na Assembleia, um grupo independente, né? Não sei se é dos 9, dos 8, dos 7, dos 6. E não é difícil você fazer aí um levantamento desses nomes. E não sei se Luciano irá integrar esse bloco. Pelo que eu conheço de Luciano, eu acho pouco provável. Até porque, com o resultado da eleição aqui, ele deve acender não apenas o farol amarelo, mas acender o vermelho mesmo e repensar as suas estratégias políticas. Você acha que ele corre risco até para manter o mandato de estadual? Eu acho que corre. Para ser bem honesto, né, Cláudio? Não Sim. adianta eu ficar aqui Dourando me o pelo. enganando e querendo lhe enganar também, e enganar principalmente os internautas que nos acompanham aqui através das minhas redes sociais, até porque isso é tudo gravado. E eu não gosto, eu gosto de, quando eu posso responder, você me conhece, de forma bem objetiva. Às vezes me cria alguns problemas, mas faz parte do processo. Então eu não vejo muito perfil em Luciano de gostar de fazer oposição. Eu não vejo. Eu gostava, né, Cláudio? Mas porque na Assembleia eu só fui governo, não tenho como ser diferente. Mas sinto um pouquinho de saudade, viu, de quando eu era oposição. Você sabe, nós tínhamos uma Câmara, na época da Câmara, né? Uma Câmara muito vibrante. Naquela época nós só tínhamos 2 veículos aqui de comunicação, no início mesmo, fortes, né? Que era o Sistema Correio e o Sistema Norte. E naquela ocasião eram os 2 jornais, não existia portal, não existia nada. Posteriormente as emissoras de televisão desses 2 grupos mesmo, de 3, né? Colocando aí a Manaíra, que chegou posteriormente, mas a Câmara ocupava muito mais espaço do que a Assembleia. Se você pegar um recorte aí político desses 2 veículos, você vai ver que a Câmara é muito mais pungente. A Câmara produzia muito mais matéria. Naquela época, Marcos, você não estava por aqui. Você é campinense, não? Não, eu sou de Recife, mas Recife. eu moro aqui chamando Recife, porque é Recife, né? É Recife. Já está aqui há um bocado de tempo. Eu já estou mais de 20 anos aqui já. Então é Recife mesmo. Mas antes da gente terminar, deixa eu só pedir a sua análise sobre um fator que já está colocado, né, para as próximas eleições, que é Adriano Galdino, presidente da Assembleia, diz que ele já é candidato a governador desde criancinha. Ele lançou o seu nome, tem todo o direito do mundo, tem toda a força do mundo, vem com um respaldo muito forte do deputado Hugo Mota, e quem sou eu para contrariar a postulação de um colega que tem uma carreira aí evidente, tem um irmão que é deputado federal, tem a esposa que é prefeita lá de Pocinhos, tem um grande número de prefeitos, e coloca o seu nome à disposição com toda a legitimidade do mundo. Bom, a gente vai encerrando essa conversa com Hervásio Bezerra. Muito obrigada, né? Sempre muito bom, né, contar com a sua análise sobre os fatos políticos, as informações de bastidores também. E Hervásio é um entrevistado que ele não se furta a responder, né?